Vamos lá, questão agora de adjetivo, ó. Questão 1 diz assim: Programa da Marinha destina aportes financeiros a ações culturais e educativas. A locução destacada, isso aqui é uma locução, pois está ligada a um núcleo substantivo, possui valor de... Vamos lá, vamos entender o que é que eu tenho que saber para acertar uma questão dessa. Primeiro de tudo, eu tenho que saber o que é um adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo vai ser uma palavra que dá característica. Essa é a essência do adjetivo. Ela dá uma característica, uma qualidade. Ela dá uma qualidade, uma característica ao quê? A substantivo. Então, bota na cabeça. Pode até existir numa frase, num texto, só substantivo. Mas se existir adjetivo, então está ligado com algum substantivo. Não tem como vir um adjetivo sozinho. Ele tem que estar ligado com algum substantivo. Mas não pode ter um adjetivo ligado a verbo? Não. Adjetivo só se relaciona com substantivo. Só decorar. Substantivo. Adjetivo. Termina com o mesmo jeito. Beleza? Tudo bem. Então, o que é... Para que serve um adjetivo? Adjetivo, ele dá o quê? Ó? Característica. Característica. Qualidade. Característica. Qualidade. A quem? A um... O quê? A um substantivo. O adjetivo, ele dá uma característica a um substantivo. Por exemplo, carro. Vamos botar aqui navio, né? Navio. Esse navio, ele pode ser o quê? Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser caro, pode ser barato. Pode ser limpo, sujo, pode ser organizado. Pode ser mais o quê? São só exemplos. Pode ser o quê? Pode ser rápido. Rápido. Veloz. Pode ser lento. Né? Pode ser novo. Pode ser velho. Não é isso? Enfim, tudo isso aqui, ó, são o quê? Características. Isso é um exemplo com navio. Você pode botar pessoa, animal, casa. Substantivo tem qualidade. Por exemplo, uma blusa é um substantivo, uma blusa. Mas essa blusa pode ser branca, preta, azul. Entendeu?
Um carro pode ser branco, preto, azul, caro, barato, grande, pequeno, comprido, estreito, largo, limpo, sujo, entendeu? Então, isso aqui é adjetivo. Porém, vamos lá. Nem sempre vai existir adjetivo para tudo. Como assim? A gente viu aí que esses aqui são adjetivos, certo? Só que às vezes acontece de nem sempre existir um adjetivo para tudo. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: cirurgia, posso dizer cirurgia, craniana. Mas eu posso dizer também cirurgia de crânio. Veja que eu estou usando só formas diferentes de se referir à mesma coisa. Craniano ou de crânio é a mesma coisa. Qual é a diferença? Vamos ver outros aqui que a gente percebe já a diferença. Vamos ver o exemplo aqui. Comportamento, paterno, mas eu posso dizer comportamento de pai. É a mesma coisa. Tudo isso aqui, ó, é a mesma coisa, só estou dizendo de um jeito diferente. Qual é a diferença? A diferença é que isso aqui, quando se escreve desse jeito, é o que se chama de locução. E a diferença básica é que na locução, ó, vai existir essa palavrinha aqui no início, que a gente vai ver lá na frente, que é uma preposição. Então, locução, e aí já saiba que existem outras. Existe locução de adjetivo, existe locução de verbo, existe a locução de conjunção, a locução de preposição, a locução de verbo. A gente está estudando adjetivo, então locução de adjetivo, que se chama locução adjetiva. E aí vem, se ela é uma locução adjetiva, ela tem que ter a mesma característica do grupo que ela pertence. Se ela é uma locução adjetiva, pertence ao grupo dos adjetivos, então ela tem que ter o quê? A mesma lógica dos adjetivos. Que é o quê? Atribuir característica ou qualidade. A quem? A um substantivo. Então, da mesma forma, uma locução adjetiva vai dar uma característica para um substantivo. Porém, por que existem as locuções mesmo? Nem sempre vai ter uma correlação. Por exemplo, aqui tem crânio de crânio, craniano de crânio, paterno de pai, mas nem sempre. Vai ter casos em que não tem como, por exemplo, ter um adjetivo correspondente para aquela locução. Por exemplo, gol de placa. É quando o cara faz o que a gente chama de golaço, né? Peraí, gol de placa. Qual é o adjetivo correspondente de placa? Tem? Não. Não tem. Veja, locuções, ela existe porque existe uma limitação. Nem sempre vai existir um adjetivo. Nem sempre vai ter um adjetivo correspondente para uma locução, como esses dois casos. Esses dois exemplos aí, não só são esses. Então, existe mais. Deixa eu ver outro caso aqui, ó, que não tem um adjetivo correspondente. Por exemplo, fogão, a gás. Não tem um adjetivo correspondente para esse a gás.
Emerson, mas aí não é locução, porque não aparece o de. A gente vai ver que você disse que esse de é preposição, mas aqui não é um de, é um a. É mais. O que importa é que na locução tem que ter uma preposição. E um a também é preposição. A gente vai estudar as preposições. Quando estudar, você volta para essa questão. Aí você anota aí uma observação. Questão 2 de adjetivo. Questão 1 de adjetivo. Aí você faz observação. Adjetivo, locução adjetiva. Lembra, porque quando chegar lá em preposição, você volta para ver e entende melhor. Então, olha só. Então, locuções adjetivas vai funcionar como adjetivo. Só isso. Então, mais comum é que as preposições sejam o de, mas pode aparecer um a, como no caso H, mas geralmente a maioria é de. Então, vamos voltar para a questão. Essa aqui na questão não é de, é da. A gente vai ver também preposições essa questão. Por que é de e da? A gente vai ver. De cara, aceito como de aqui. Porque lá na frente você vai ver, na verdade, que esse da aqui é que ele está juntando a preposição de mais o artigo a. Quando ele junta, fica da. A gente vai ver isso aqui. Então, isso aqui é uma preposição, mais um artigo, fica da. Beleza? Aqui, se tem de, ó, é porque não aparece o a. O de mais a. O a aqui já é uma própria preposição, entendeu? Vamos lá. A locução destacada, por estar ligada a um núcleo substantivo, possui valor de... Olha só. Eu disse que você vai ver lá na frente outras locuções. Aí não tem como confundir com as outras. Por quê? Porque ele já está dizendo aqui o seguinte, ó. Ligada a um núcleo substantivo. Qual é a locução que se junta a um adjetivo? Qual é a locução que se junta a um substantivo? Locução adjetiva. Porque adjetivo se liga a substantivo. Adjetivo só dá característica a substantivo. Locução adjetiva funciona como adjetivo, então tem as características de adjetivo e uma delas só se aplica a substantivo. A locução adjetiva dá característica a adjetivo. Ela não dá característica a verbo, a advérbio, a preposição. Não, ela só dá a característica adjetivo. Então, se ela está ligada a um substantivo, então é claro que ela tem valor de quê? Letra D, ó. Adjetivo. Beleza?